amigos do nosso Papo de Futebol, chegando mais um episódio. A você que está recebendo a notificação, seja bem-vindo ao nosso canal Papo de Futebol. E hoje recebendo o nosso grande convidado, né? O Possi. Grande Possi, fazia um bom tempo que esteve aqui conosco, na nossa bancada, mais uma vez conosco. Seja bem-vindo, Possi, é um prazer. Obrigado, né, Rômulo? Prazer é nosso, sempre que a gente pode, a gente tá aqui fazendo parte, né? Papo Futebol, um programa que a gente já acompanha, está junto com você Possi, faz me tempo, permita, né? Iniciamos juntos, né? Iniciamos juntos e a gente sabe, né? Agradecer o convite, agradecer ao Bruno também, o Bruno Arruda ali, que a maior parte do pessoal não conhece, mas esse cara que leva pra vocês a melhor imagem, o áudio, enfim, gente. A gente tá aqui pra bater papo, descontração. Fiquem à vontade pra interagir aí com a gente. Rapaz, esse é o Possi, né? Pra quem tava com saudade, tá de volta, né? O Possi que a gente começou aqui, esse trabalho do Papo Futebol, a gente tinha parado e reiniciou, né? Eu acho que o Papo Futebol tem mais de 6 anos, mas o Possi foi o que retornou conosco, né? E aí, por motivos profissionais, recebeu um convite, né? E foi o Guarani de Sobral, a cidade de Guarani de Sobral, que fica no estado do Ceará, não é isso, Possi? O Guarani de Sobral, Romulo, a gente recebeu esse convite, a gente teve uma passagem na época quando eu atuava ainda como atleta, e recebeu esse convite, esse projeto, e a gente acabou encarando, né? Aceitando esse desafio, porque a gente gosta de desafio. E graças a meu bom Deus, ao nosso Papai do Céu, a gente conseguiu chegar lá e teve sucesso, né? Foram 2 competições, Sub-15 e Sub-17, onde o Guarani levou para casa o troféu, que já fazia um tempinho que eles não conseguiam esse objetivo. E o importante é isso, é sair, é aprender, mas o bom filho a casa sempre retorna, não é verdade? Aí, Possi, você foi para lá em outubro. A gente teve basicamente uns 5 para 6 meses com esse projeto, né? Depois, por motivos financeiros, que é uma das coisas que atravessa o nosso futebol, né, cara? Infelizmente isso acontece e acaba aqui, de uma certa forma, travando o sonho de um jovem, né? E a gente fica, né? A gente fica na esperança de que as pessoas saibam valorizar, né? A base do clube de futebol. E por motivos profissionais a gente acabou retornando a vitória porque o Guarani deu uma encerrada na base. Mas a gente acredita que possivelmente eles podem retornar. Mas fica aí esse alerta aí para os clubes de futebol, o pessoal que trabalha com jovens, né? Que esse é o nosso verdadeiro tesouro, cara. Uma equipe de futebol sem uma base, ela não tem uma identidade, cara. Então é importante que as pessoas levem isso mais a sério e que façam realmente um trabalho, porque o sucesso ele é garantido, cara, desde que seja um trabalho feito com honestidade, um trabalho feito com dedicação. Com bons profissionais, né, Possi, como você. Aí eu pergunto, Possi, você participou, a equipe participou de 2 competições. Foi a Sub-17? A gente teve... Você estava comandando 2 divisões, foi isso? Sim, a ideia era, quando a gente recebeu esse convite, era trabalhar com a base, né? Mas quando chegou lá foi feito esse novo desafio, né? E eu aceitei tomar conta do Sub-15 e do Sub-17 nessa competição. E a gente conseguiu, porque afinal de contas era no mesmo local, as 2 equipes participavam simultaneamente, então a gente conseguiu acompanhar, né? Tá presente nas 2. E como eu falei para você, a gente teve um espaço muito curto para trabalhar, mas aí a gente acaba usando a experiência, um pouco de sensibilidade, o conhecimento do pessoal local, e a gente faz aquele apanhado e conseguiu levar o Guarani aí ao título, né? Conseguiu o título. Aí, Possi, essa competição participavam todos os clubes da primeira divisão. É uma competição que é uma competição, só participa os clubes do futebol cearense. O Fortaleza não participou porque estava na Taça São Paulo, né, na Copinha, né? Aí não teve equipe para mandar, mas é uma competição forte. O Ceará, né? esteve, o Ceará esteve, o Ferroviário de Fortaleza da capital, e a gente sabe que é uma competição onde a maior parte dos atletas ali são locais, né? Atletas que ainda estão almejando um sonho, e é uma competição que reúne muita gente, que traz empresários de todos os lados. A gente acompanhou, teve o prazer de conhecer vários empresários, olheiros, né, Rom? Porque a gente pensa que não,
Mas o estado do Ceará hoje há um futebol muito competitivo. Então leva essas pessoas a acompanharem. E para mim foi impressionante ver a quantidade de gente que acompanhava essa competição, cara. Então chama o público, né? O torcedor vai. O torcedor vai, a mídia acompanha, né? A parte de jornalismo está sempre presente para poder apurar ali algumas coisas, levantar alguns detalhes, porque esses jovens possivelmente serão os jogadores que vão representar os clubes do futebol, não só cearense, como brasileiro, na verdade, né, cara? Então aí, pessoal, a gente tá batendo papo com Possi, né? O conhecido Possi, cara que tem uma história fantástica, passou pelo Sport, Náutico, né? Central, Paulistano, né? Na África, na Europa, passou aqui no Vitória. Tive uma passagem. Comissão. Tive na comissão, mas também participei como atleta. Uma passagem, digamos assim, relâmpago. Mas passei, também vesti a camisa do Vitória com muito orgulho. Então, cara que tem história. Então, a gente sempre tem esse prazer e eu acredito que muitos amigos nossos que nos assistem, né? Tava curioso por onde é que anda o Possi. Né? O Possi que hoje, vamos dizer, é um cidadão vitoriense. Né? E sempre tinha seu meio a sua convivência, né? Onde tinha torneios, né? Jogos de peladas, vamos dizer assim, de amigos, mas o Possi voltou, e eu acredito que muita gente que nos assiste está feliz da vida, porque o Possi está aqui de volta aqui conosco. Mas então, Possi, essa é uma curiosidade, vou dizer minha, como é visto o futebol pernambucano lá no Ceará? Aqui houve uma polêmica, não sei se você tomou conhecimento, que os cearenses, né, falou que o Sport era timinho, né, e houve uma polêmica entre o Yuri Romão com os dirigentes lá do Fortaleza. Enfim, como é que você lá, a visão é outra, como é que você via o futebol de Pernambuco nessa certa distância? Bom, amigos, a gente responde a essa pergunta com muita satisfação, porque é importante a gente dar nossa opinião em relação a isso. A gente daqui, e o amigo aí de casa pode ter certeza que a gente falou bastante isso aí nos episódios anteriores, em relação a como é que estava se comportando o nosso futebol no Nordeste, né? O futebol pernambucano em geral. Que a gente sempre falava que realmente ficou para trás, estava deixando a desejar. Tanto o Campeonato Pernambucano como na Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, as equipes aí, Série B, Série C, ou seja... E uma federação que as pessoas criticam muito, que é uma situação interna que a gente sabe, que a gente não tem conhecimento profundo, mas sabe que o futebol pernambucano ficou para trás há muitos anos, cara. Realmente vem deixando o futebol pernambucano bem atrás. E a oportunidade que a gente teve também olhar lá do futebol cearense para cá, a visão que eles têm em relação ao nosso futebol é exatamente igual, Romulo. A gente daqui olha para lá... O futebol cearense está em alta, cara. Momento. É outro momento, grandes salários, as equipes vivendo bons momentos. Tem agora o Floresta lá, que é uma surpresa no Campeonato Cearense, com empresários movimentando aquela equipe. E que a gente vai ouvir muito falar de atletas possivelmente saindo lá. A base, como eu voltei a falar, né, eles estão apostando muito nesses profissionais da base, nesses atletas, porque consegue. Se o trabalho for bem feito, consegue colocar no clube de futebol, na equipe principal. E o futebol cearense um na primeira divisão, o outro caiu recentemente, tem o Ferroviário, tem o próprio Guarani, que esse ano está tentando o acesso com o nosso amigo lá, Alexandre Lima, que inclusive a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, né? Eu acompanhei ele, a gente fazia os jogos lá, às vezes eu estava sempre com ele. Então o futebol cearense hoje respira com muito mais tranquilidade. Eu acho que o dinheiro apareceu pelo trabalho que a Federação Cearense vem fazendo, né? Então é muito importante a gente deixar aqui o amigo torcedor informado, né? Essa nossa visão em relação ao nosso futebol pernambucano hoje. E na questão lá das divisões, como é que você vê o nível das divisões de base lá, a questão técnica dos jogadores? É como eu falei, né? É necessário, a gente vê hoje o Fortaleza, que a gente também tem conhecimento e estava lá bem próximo, né? E a gente acabou fazendo amizade com esse pessoal todos, né? A gente segue o pessoal do Floresta, do Fortaleza, eles também estavam acompanhando nosso trabalho. E a gente vê a dedicação
E o empenho que esses profissionais têm à frente da base, né? E a própria diretoria insistindo e motivando cada vez mais para que dali saia uma pérola, dali saia uma joia que realmente consiga complementar. Aliás, na verdade, eu acredito que uma base já está dizendo tudo, é a estrutura de um clube. Então, a aposta tem que ser feita, o trabalho tem que ser feito de uma maneira correta e séria. Porque os frutos disso aí, Romulo, é 100% seguro que virá. Esse é o Possi. Produção, se tiver alguma pergunta, me manda, né, para que a gente possa interagir. A você que está do outro lado, a gente sempre pede essa interatividade. Deixa teu comentário, né, para que a gente possa falar, né, a tua opinião também, para você que está do outro lado. Eu quero mandar um abraço ao Gilberto, né? É o Gilberto Lima, gente da melhor qualidade, professor Gilberto, né, sempre nos assistindo, e a gente fica muito grato, né? Ele me ligou semana passada, Romulo, tô assistindo seu programa, e a gente fica muito feliz, né, em saber que tem pessoas do outro lado nos assistindo, né? Independente se seja 1 ou 1 milhão, mas é ser humano, é um amigo que está do outro lado nos assistindo. Então, a você que está aí nos assistindo nesse exato momento, nossa gratidão. Mas aí, Possi, quer mandar alô, Possi? A gente manda sempre, tem tempo, a gente manda um abraço pro pessoal de Vitória, né? A gente já tava com saudade da nossa terra. Tá com saudade aqui, né? da terrinha. Muitos anos aqui já, né? Uma amizade feita com todos aqui. E é aquela situação que a gente já vinha desenvolvendo aqui também na cidade de Vitória, com aquele nosso time plantando, trazendo o Náutico, Sport, Santa Cruz, a galera vai sempre voltar, né? Vai voltar perguntando, e aí, final de ano tem jogo, mas infelizmente é a história da vida, né? A gente tava fora por motivos profissionais, mas retornando agora, vamos dar uma mexida nisso aí para começar a reativar. Mais breve, né? Ô, Possi, aí as divisões de base, a gente conversando aqui, e aí você me fala, ó, Romulo, a gente deu uma parada, né? O Guarani de Sobral. Qual o motivo maior que você diz, ó, Romulo, parou por isso? Tem essa explicação, a gente vem batendo sempre na mesma tecla. Parece até que é uma coisa, mas é importante a gente falar sempre a mesma coisa para as pessoas verem que a nossa ideia é sempre a mesma, cara. O futebol de base muitas vezes não é visto como deveria ser feito, como deveria ser visto, né? Com seriedade, com profissionalismo, com profissionais com capacidade para gerir essas coisas aí. E a parte financeira é muito importante, porque às vezes eles visam só as competições, né? A maior parte dos clubes do nosso estado, também o estado cearense, enfim, o nosso futebol em geral brasileiro, a maior parte dos clubes, né? Porque não se resume a São Paulo, Corinthians, Flamengo, essas equipes aí de ponta. A maior parte dos clubes passa por grande dificuldade financeira. E acaba que abandonando a base, né? Eles voltam muito para esses patrocinadores, só a equipe profissional. E aí disputam as suas competições, cada um em seu estado, mas não valoriza a base, não há um trabalho contínuo, porque a base é necessário que se trabalhe de janeiro a janeiro. Por quê? Porque é um trabalho contínuo, que vai reforçar e vai conseguir puxar alguma coisa dali. E a maior parte dos clubes não enxergam assim, monta as suas equipes, você vê Vitória, esses clubes do interior, eles montam as suas equipes muito próximas das competições e não há um trabalho de base que é iniciado, porque se houvesse um trabalho de base interno, a gente sabe porque a situação financeira é difícil. Mas teria que arrumar uma fórmula, pensar todo mundo junto, né? Para que arrumasse uma solução e a base continuasse trabalhando independente da competição profissional. Para que dali pudesse ter vários atletas que encaixassem na equipe principal, né? E aí reforçar com alguns de fora para ganhar aquela experiência, fazer aquela mescla. Mas a maior parte dos atletas teriam que ser formados na base. Até uma questão financeira que no momento pode ser dispendiosa, no futuro pode ser que não. Porque evita que você vá buscar muito atleta fora do mercado. Porque você vai ter ali na prata da casa. Tô entendendo, Possi. Mas aí, vamos lá. A gente sabe que é o lado financeiro, né? Você que vivenciou, estava lá no Guarani de Sobral, qual era o apoio que vocês tinham financeiramente? É aquilo que a gente já imaginava. São acordos basicamente feitos com prefeitura, né? Aquele apoio é o clube da cidade, né? Então tinha um apoio da prefeitura. Eu acho muito vago, eu acho muito curto. Teria que haver um trabalho mais interessante por parte da direção, pessoas para buscar patrocinadores, né? Pessoas que pudessem também colaborar, porque viver só de prefeitura fica difícil, né? Aliás, o trabalho de uma prefeitura é com a sociedade, não é só com um clube de futebol. E a gente sabe que é difícil. Aí eu vou também opinar, né, Possi? Eu vejo assim, é necessário que tenha uma rentabilidade. E a gente vê uma dificuldade,
nas divisões de base, como também, vou dar um exemplo, futebol feminino. Né? A luta para manter um clube com a categoria feminina é muito grande. E agora é lei, né? Pergunta. É lei, vai ser lei. Né? Agora há pouco, mais uma vez, foi adiada a Copa Maria Bonita. A Copa aqui em Pernambuco. Né? Que seria agora dia 8 de março, justamente por conta do Dia da Mulher. E a gente vê a dificuldade. Isso, imagine que são os grandes clubes. Sport, Náutico, Santa Cruz. Né? Os grandes aqui de Pernambuco. Mas aí, onde é que eu vejo a dificuldade? É o retorno financeiro que não há público. Né? As divisões de base, ela não tem uma rentabilidade para que possa cobrir o custo do investimento. Porque em outras épocas, a gente sabia que a condição do país, né, era bem diferente. Não envolvendo questão A, nem B, nem C da política. Hoje, o mercado, ele é bem mais concorrido. Eu lembro em outras épocas que existia grandes diretores, empresários dos clubes da capital, que chegavam assim e colocavam o dinheiro na mesa para o clube gastar. Você lembra, o Náutico tinha esse grande homem, né, do dono da Rapidão Cometa. Né, tinha o Américo Pereira. O Américo Pereira. Então assim, ele chegava, o dinheiro corria muito solto, por conta que o mercado era outro, e chegava e botava o dinheiro na mesa. Hoje, não existe mais essa condição do próprio empresário ter essa paixão de colocar o dinheiro na mesa e ter ali como um aperitivo dele, uma coisa que ele gosta. Então hoje o empresário ele aprendeu a colocar R$1 e ganhar 2. Essa paixão acabou. Ou o dinheiro diminuiu, aí eu não sei. Então assim, voltando, eu acho que o futebol ele precisa ser visto, Possi, como números, né? O amor, a paixão, isso aí, há esse amor em fazer o que você gosta, né? Mas claro, tem que existir o lado financeiro, porque ninguém vive apenas do sonho, não é verdade? Você claro. Concorda comigo? Então, as divisões de base, é preciso ser pensado, existir algo do tipo que haja um investimento e haja um retorno, porque você acabou de falar que o futebol feminino é obrigatório. Vai ser obrigatório agora. Vai ser obrigatório. Mas mesmo com essa obrigação e não houver um incentivo de retorno, vai chegar um momento que essa obrigação vão bular e vai deixar de existir. Porque tudo que você começa a fazer e ter um prejuízo, Possi. Não é que não seja bom. Como você falou, as divisões de base, a gente sabe que já está dizendo, é a base. Esse prédio que nós estamos tem que ter essa base. Né? Estamos aqui no 3º andar, senão a gente não estaria aqui. Exatamente. Então, a mesma coisa é o clube de futebol. Então, a gente tem que começar a enxergar que vai ter que existir algo que possa manter. E manter como? Financeiramente. E aí, Possi, bolar forma, de repente, cobrar taxas, né? A gente sabe que o futebol tem pessoas que não têm condições, garotos. Meu amigo, tem que se parar, pensar, porque hoje ninguém quer colocar o dinheiro só para colocar. Sim, mas tem investimento, mas é a longo prazo. Hoje tá tudo de imediato. E assim, observe, isso é uma opinião minha, eu perguntei a claro, você. Então assim, a gente tá aqui, liberdade de expressão. Então assim, divisão de base. Aí você vai investir no garoto. O garoto, quando vai dar dinheiro, passa quanto tempo? Isso é o que a gente costuma falar, né? É um trabalho que tem que ser feito. A longo prazo. Porque se você não planta, você não come, você não colhe. O que acontece? Essa rentabilidade não vem. E aí, como é que faz? Como é que eu vou pagar a Possi? Como é que o Guarani de Sobral foi pagar a Possi? Aí, opa, nós vamos parar aqui porque a Possi tem que receber. Possi é um profissional, veio lá de Vitória. Então são essas coisas que não é que eu estou dizendo para acabar as divisões de base. Né? Hoje a gente sabe que as divisões de base tá cada dia mais sendo vista com bons olhos. Né? Tem um exemplo aí, o Sport Clube do Recife. Tá sempre colocando atletas aí. Aí o que é que salva o esporte? O esporte tem uma grande torcida,
tem uma receita do profissional, que automaticamente do profissional puxa para as divisões de base. Agora, e olha que o profissional já está num buraco. Que existe esse roubo, né? Mas existe o retorno, veja bem, Romulo, aqui explicando para o amigo de casa também que acompanha. Quando você faz um trabalho de base bem feito, que todo ano você tem ali 2, 3 atletas que é colocado no profissional, digamos que se a diretoria que trabalha conscientemente, quando esses atletas são vendidos ou são negociados, ou seja, o Sport teve um recentemente, eu acho que o atacante Joelito, não sei se foi Joelito, foi vendido aí por não sei quantos milhões, não foi isso, Bruno? Micael. Não sei quantos milhões. Então, automaticamente, aquele atleta era de onde? Da base. Então, vamos lá, vendido por 20 milhões, 5 vai para a base, 15 vai para o profissional. Esses 5 que esse atleta deu, já pode ser revertido em trabalho na base. Você entendeu? Ou seja, esse trabalho contínuo, a base sustenta. Mas é necessário que haja um investimento no início, para depois, aquela tal ditado, Rômulo. Se você planta, você colhe. Se você não planta, você não colhe. Agora a gente não adianta tá se tratando de esporte. Não, mas a gente fala de Santa Cruz também, teve vários atletas também, alguns atletas que foram revelados pelo Santa Cruz. Viu? A gente teve alguns atletas que foram revelados pelo Santa Cruz também. Pelo Náutico, então, na minha época, teve vários que foram vendidos, foram negociados. No Santa Cruz teve sim, é porque a gente tá fora, mas eu acredito que teve uns 2 ou 3 atletas que foram negociados. E eram da base. Então, se o atleta... Agora é da temporada 2022, você fala. Sim. Então, como é que é feito esse investimento? Se a base dá o atleta profissional, o profissional consegue negociar esse atleta, transformar isso em dinheiro, e aí vem o retorno. Bota 20% na base, deixa 80% aqui. E esse investimento vem do próprio clube? Do próprio clube. Porque o atleta não foi negociado... O clube tem dinheiro para fazer esse investimento? Se o clube, por exemplo... Porque se for empresário, aí daqui a 2 anos ele já não tá mais nessa gestão. Aí ele vai querer tirar o dinheiro dele. E aí, Possi? O trabalho, quando a gente fala que o trabalho da base ele tem retorno, é exatamente baseado nisso. Eu não tenho então, dúvida. Então, o que acontece? Se você manter uma base é o que eu falo, não adianta você manter uma base com um trabalho mal feito. Porque aí é a mesma coisa você jogar sal em carne podre. Você perde o sal e vai perder o tempo. Então você tem que trabalhar as coisas com consciência, né? Bem feita, para que amanhã depois você consiga colher. Porque se um clube de futebol mantém 3 treinadores, vamos dizer assim, na base, sub-15, sub-17 e um sub-20, forçosamente esse profissional vai ter que lhe dar um atleta ou 2 por ano. Porque se ele não lhe der um atleta ou 2 por ano, o trabalho dele não está sendo feito. Então tem que ser reavaliado. Tem que ser mudado. Então, se eu coloco 2 atletas, eu te garanto que coloco 2 atletas todo ano na equipe principal, esse dinheiro já veio, já está retornado, já retornou. Entendeu? E aí faltou. E aí começa a girar o ciclo. E lá, vamos lá, voltar para sua realidade lá em Guarani de Sobral. Falta seriedade no trabalho. Falta planejamento. E tempo. Falta planejamento, falta seriedade. Às vezes até, por exemplo, o Guarani de Sobral, o ano passado, se não me falha a memória, que foi o que comentaram lá, saiu 1 ou 2 atletas pro Fortaleza. Cadê o dinheiro desse? Mas aí é que eu tô falando, né? A base ela tem que se autossustentar. Esses atletas, quando saem, se houvesse um acordo entre a própria diretoria, ou então uma cláusula, que quando o presidente entrasse, continuasse da mesma forma, talvez mudasse as coisas. Se esse atleta foi vendido, um exemplo, 1 milhão, 2 milhões, bota lá 500 mil, consegue trabalhar mais um ano, porque não é essa despesa toda. Os próprios atletas são formados na casa, são atletas que vêm daquela próxima, da região ali, não há um custo. Agora sim, com os profissionais que trabalham à frente. Mas se esse retorno vem e os caras pegam o dinheiro e botam no bolso, o ano que vem vai faltar outra vez, cara, né? Então é um trabalho contínuo que tem que ser feito com seriedade, porque se a prata da casa for valorizada, o trabalho for bem feito, tem retorno quase que 100% garantido. Falta transparência. Transparência, Rômulo. Falta é o que eu digo, se o pessoal começar a trabalhar dessa maneira que eu falo para você, entrando em gestão e saindo de gestão, mas continuar com esse perfil de trabalho, as coisas funcionam. Agora, se o atleta é revelado, coloca no profissional, daqui a mais 1 ano, 2 anos, o esporte toda hora tá revelando atletas aí. Se a gente for buscar em 2, 3 anos, aí foram vários, né? Quando é negociado, 10% para base, 20% para base, mas não é isso que acontece. Então é como se a base vivesse dando prejuízo. Isso não é verdade.
Se todo atleta que todo ano é revelado, o dinheiro for revertido para a base, quando esse atleta é negociado, a base viveria tranquilo. Se autossustentaria, teriam bons profissionais ali com capacidade para dar 1 ou 2 atletas por ano, que é o mínimo que se pode dar, porque eu não acredito num trabalho que esteja sendo feito num bom profissional, e todos os anos eles não conseguem dar atleta, Romulo. Um exemplo, você é o presidente do Clube Náutico Caparibe, que eu acho que é Diógenes, eu continuo como Diógenes. Você chega, pô, eu vou fazer um contrato contigo, tu vai trabalhar com o Sub-17, mas se tu não me der 2 atletas que fizer parte do plantel do profissional, automaticamente teu contrato está desfeito. E deveria ser assim com qualquer clube. Por quê? Porque o profissional que não está te entregando o objetivo maior, que é atletas, então o trabalho dele tem que ser revisto. Tá entendendo, Romulo? Mas se for dessa forma aí, eu tenho certeza que as pessoas começariam a olhar melhor a base. Com essa seriedade, e também quem estivesse no profissional tivesse essa responsabilidade de reverter o dinheiro de uma negociação, posteriormente uma negociação de um atleta da base, e ser revertido para a própria base, para investimentos, alimentação melhor, hospedagem melhor, condições melhor para captar jogadores de outros estados, porque um clube como o Náutico, Sport Santa Cruz, eu não tenho a menor dúvida que todos os dias bate a porta lá vários atletas de vários estados. Principalmente do nosso futebol, do que Pernambuco é imenso. E tá ali sempre batendo na porta. Não é possível que 2 atletas você não consiga colocar no time profissional. Você colocando um atleta por ano na equipe profissional, esse retorno é garantido. Aí falou Possi, né? Tem propriedade. Então, produção, pergunta? Nada, né, produção? Vamos falar um pouquinho, né? Dar aquela passadinha do campeonato pernambucano, né? O Possi de volta a ser pernambucano mais uma vez. Né? Daqui a pouquinho vai perguntar a Possi como é que tá os planos dele para futuro, se ele permanece em Vitória, o que é que ele pensa fazer, né? O grande Possi. Aí com certeza ele aqui em Vitória a gente vai chamar ele mais vezes, né? A gente vai puxar mais, vai incomodar ele mais vezes para que ele venha ao nosso programa Papo de Futebol. Mandar um forte abraço ao grande Dué, né? Treinador da escolinha, né? Tem a escolinha aqui, o nosso grande amigo Dué, e agora há pouco estava participando da competição. Ao Daniel do América também, outro professor de escolinha também, amigo nosso. A Iris Paloma, né? Que esteve aqui conosco também. Então são amigos, né? Que a gente sempre está convidando, né? De escolinha, para a gente saber a realidade e falar também do futebol local, né? Esse é o nosso pensamento do nosso canal. Produção, vamos jogar aí o Campeonato Pernambucano pra gente, né, mesclar. Final de semana teve jogos, né? O clássico, onde o Náutico do nosso Possi perdeu por 2-0, aí foi Copa do Nordeste, né? Copa do Nordeste, o Bruno tá feliz da vida, tá vendo aí? Quando eu falo na vitória do Sport, ele começa a levantar os braços ali e a camisa dele, né? É bom que ele né? É bom que ele não aparece, né? Aí não dá nem pra mostrar a camisa. Sim, Possi, mas é porque você passou um tempo afastado, mas teve uma época que o Bruno Arruda estava apresentando também. Ah, mas isso você estava aqui, né? Já tive o prazer então, da gente fazer um programa junto aqui, trabalhar junto aqui, isso, também desse lado de cá. O Bruno tive a oportunidade de ter... você entrevistou, não foi? Entrevistou. Sim, então, fizemos uma tabelinha ali. Muita gente já conhece o Bruno, né? O Bruno tá aqui sempre ao nosso lado e também já esteve aqui na bancada, né? Entende também de futebol. Então assim, aí tivemos o Náutico, que pegou o Sport na Copa do Nordeste, é outra competição, né? Que a gente não tá falando tanto, a gente tá focando mais no pernambucano, porque é para ter um direcionamento do nosso programa, né? Mas assim, já vai ter um clássico, falando do futebol pernambucano, entre Sport e Santa Cruz. Esse clássico já é sábado, né? É sábado. Então, eu acho que é o momento da gente ver como é que está as duas equipes. O Santa vem bem, né? Ganhou para o Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste por 3-1 no Arruda, né? E o Sport também vem bem na competição, tanto na Copa do Nordeste como no Campeonato Pernambucano, né? Vai ser um grande encontro. O Sport é líder. E as duas equipes são as únicas invictas do Pernambucano. Pronto. Uma informação aqui da nossa produção: a invencibilidade está em jogo. Tanto o Sport vem invicto, como o Santinha.
É um grande clássico. Aí você, assim, a gente sabe que se a gente for olhar peça por si, vamos ser realistas, o Sport tem um elenco. O Sport montou um elenco, um questão grupo financeira. para a segunda divisão do nosso Pra campeonato subir, mais forte. com Né? Edson Então, Moreira, né? os investimentos maiores, com atletas mais capacitados, isso aí é Indiscutível, inquestionável. né? É inquestionável. Só se a gente não fosse aqui, se a gente fosse torcedor. Agora é importante a gente frisar qual o objetivo das duas equipes na competição. Porque ali no elenco a gente não sabe quantos atletas tem provavelmente o Sport tem um elenco mais forte e até mais digamos assim, com maior número de atletas, né? Pela situação economicamente que vive. E ver qual é a prioridade dos clubes nesse momento. Porque aí nós temos o Campeonato Pernambucano, nós temos a Copa do Nordeste e temos a Copa do Brasil. Isso. Certo? São 3 competições, uma paralela à outra, mas são vários jogos e acaba que às vezes a gente dando prioridade a uma ou a outra competição. Então é necessário a gente ver aí o que é que essas equipes estão pensando para o Pernambucano, se é prioridade o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste, onde financeiramente tem mais retorno, porque eles vão apostar mais onde tiver financeiramente mais retorno, né? Vão dar ali mais importância. Então, nesse clássico aí, provavelmente, acredito eu, pela própria situação do nosso futebol, que a gente sabe, financeiramente, né, o Campeonato Pernambucano, então eu acredito que as duas equipes devem estar pensando da mesma maneira, dando prioridade ou à Copa do Brasil ou à Copa do Nordeste, ou então as duas e o Pernambucano ser a terceira competição. Então, possivelmente, acredito eu, que vão ser, as equipes ali vão colocar equipes mistas. O Sport, possivelmente, acredito eu, que deve colocar aí mais de meio time aí do pessoal que não vem jogando, até para dar ritmo de jogo. Não porque não está valorizando o campeonato, nem a equipe do Santa Cruz, menosprezando. Não vai ser isso. Vai ser exatamente aquilo que eu falei antes, que é prioridade. Qual é a prioridade? É financeiramente. Então, o mais atrativo para eles é o quê? Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Hoje, mas aí o Santa, vamos na classificação, produção? O Santinha hoje, no Campeonato Pernambucano, está fora do G6. Né? Ou seja, tem 12 pontos. O Petrolina tem 13, que empatou com o Salgueiro, que é o quinto, também tem 13. Ou seja, a gente olhando na questão da tabela, esse jogo para o Santa Cruz é mais importante, já que o Sport tá sobrando no Campeonato Pernambucano. Também tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Então o Santa vai pra cima. Mas é o que eu digo, depende do elenco e depende do que é que eles estão pensando. Porque mesmo, né, a situação do Santa Cruz não sendo tão favorável quanto a do Sport, existem prioridades. A equipe do Santa Cruz tem um elenco reduzido, foram gastos ali, a gente sabe perfeitamente que investimento pequeno, curto, então eles esses recursos aí eles vão usar numa situação que tenha retorno, que é a Copa do Brasil, que é onde tem um retorno financeiro muito grande. Então, mesmo que eles estejam nessa situação incômoda na tabela, eles vão procurar ali poupar alguns atletas, isso aí eu tenho quase certeza. Beleza, então a gente vai puxar aqui o Possi, para você que gosta de jogar na casadinha, né? Prepara aí o lápis. Eu fiz muitos jogos da casadinha e papel na mão. Na Copa do Mundo, viu, cara? Copa do Mundo, né? Ganha muito dinheiro, Possi? Rapaz, eu ganhava em 3, aí errava em 1, me empolgava demais, acabava. Mas Argentina, foi teu time? Mas no final saí ganhando alguma coisa. E aí fechei. Saiu positivo. Saiu no positivo. Não foi Olha grande aí. coisa não, porque acabei apostando em muitos jogos aí. Aproveita aí o Possi, né, que tá afiado. A gente vai aqui fazer, a semana passada fizemos, né? O convidado foi o Babalu, rapaz, o massagista. Depois tem que fazer a retrospectiva, né? Um forte abraço ao Babalu massagista, né? Que aí eu sempre digo, eu dou moral ao Babalu, porque o Babalu tem importância, viu, Possi? O Babalu pra mim é um cara, como treinador, eu acho que no futebol todo profissional tem a sua importância. Claro. Né? Eu digo da cozinheira ao grande cargo. Com certeza. E o Babalu, pra mim, é um massagista, porque imagine, você se machuca e não tem um massagista. E aí, como é que fica? Tem que ter um massagista, tem que ter, cada um é importante, dando aquilo, a sua contribuição, né? Na sua área. A gente sabe aquele jeitão do Babalu, mas entende futebol, né? Todo mundo
entende um pouquinho de futebol. Ou acha que entende, Ou acha né? que entende, né, Possi? Aí tá. Aí a Detalhe, questão do futebol é justamente essa. Todo mundo acha que entende. E aí, eu até fazendo aqui, eu conversando com um sobrinho meu que veio de São Paulo, tinha 15 anos. Aí ele comentou da Copa. Aí disse, tio, eu entendo de futebol. Eu digo, eu tô vendo, você entende. Ou seja, todo mundo entende. Todo mundo Ou entende acha futebol, que entende. todo mundo né? é um crítico e todo mundo é um treinador. Essa é a dificuldade no futebol, porque todo mundo entende e todo mundo Fica atravessa. difícil. E aí ninguém tá errado, né? E todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu, particularmente, tô aprendendo, viu, Possi? Eu falo sempre Você já que sabe todos que você- os, não, todos Ali os dias dentro eu de aprendo. campo. Aprendo aqui, fui pra Fortaleza, aprendi com eles lá e continuo aprendendo. E aí eu gosto muito tô dessa sempre conversa, né? Em trazer Possi, em trazer Dué, em trazer Luiz Carlos, Fabinho, Iris, né? Várias pessoas já passaram aqui, porque eu vou aprendendo. Claro, estamos Eu acho que aprendendo sempre. é um grande aprendizado. Cada um tem uma visão, cada um tem uma forma de pensar, mas Ninguém é soberano, né? saber que cada um achar que sabe demais, isso aí a gente sabe que não é verdade, né? Porque a gente aprende todos os dias, cara. Aí falou Possi, né? Com sua filosofia. Bruna Arruda, vamos lá. Então, aproveitando o Possi, para você que quer jogar, né? Fazer a sua aposta, a sua fé. Vamos lá. Porto e Ibis. Esse jogo é sábado, Possi. Às 15 horas, horário de Série A2. Dá Porto, né? Da Porto Porto. na cabeça. Eu vou no empate, viu? Dá Porto na cabeça. Você Ó. vai no empate? Opa, pulei um, foi, Bruno? Que já é amanhã, né? Caruaru City. Caruaru City Belo Jardim. e Belo Jardim. Duelo dos desesperados. Aí já estão os dois já abraçados para a Série A2. Aí tá bem difícil aí. né? Viu? Aí, meu amigo, eu vou Caruaru City. Eu gostei do Caruaru City diante do Central. Eu acho que Aí eu vou me esconder quando ver esse jogo. Isso vai dar um calo na Isso vista. dá um calo na vista, rapaz. E aí, Possi, eu- aproveitar você aqui, Possi. Rômulo, pela dificuldade que as duas equipes vêm atravessando e afunilando aí a competição, mas por se tratar de um jogo em casa, né, eu vou apostar no Caruaru Caruaru? City, né? Eu acredito que eles vão pra cima, tem um apoiozinho, por mais que a torcida seja pequena, tem apoio tem sempre um apoio, sempre mais motivado jogando em casa. Então o Caruaru City é capaz de levar essa aí. Ó, só lembrando que esse jogo é da 12ª rodada, viu, produção? É a verdadeira lambança do campeonato pernambucano. Mas aí eu vou deixar Sport e Santa pro final. Né? Petrolina e Afogados. Jogo no domingo, dia 12, às 15h30. Eu vou de Petrolina. Afogados anda mal da perna. Né? A gente sabe que Afogados vem num problema até da questão atrapalhada Financeira. financeiramente. Né? E a gente sabe que futebol, qualquer coisa é dinheiro, né? Se não tá o salário atrasado, Possi dificulta, Possi. Você vai em Afogados aí então. Não, aí eu vou em Vai Petrolina. em Petrolina. Tá atrasado o salário do Afogados? A situação financeira incomoda bastante até a cabeça do atleta, mas e o Petrolina qualquer joga em profissão, casa, né? o Petrolina joga em casa, né? O Petrolina joga em casa. E aí? Só que tem um detalhe aí muito importante que a gente nunca sabe o que é que acontece na reta final, né, de um jogo tão importante quanto esse. Se a diretoria chegar ali e motivar os caras e pagarem, eles vão com a Já motivação entra com extra. outro Mas mesmo outro assim, ar. mesmo assim eu vou no Petrolina. Petrolina. Por se tratar de um jogo em casa, eles estão mais tranquilos. Vamos para os grandes, considerados grandes da capital. Náutico e Salgueiro nos aflitos. O jogo é no domingo. 11ª rodada, Domingo. né? Náutico e Salgueirinho. E aí, Possi? Não, dá Náutico. O Náutico Dá joga Náutico. em casa, tem uma equipe mais organizada taticamente e vem aí, tem umas competições fortes, tá disputando, tá mais... O nível é outro, Joga né? em casa, Náutico. Eu vou de Náutico também. Náutico na cabeça, cara. Náutico na cabeça, sem dúvida. Agora vamos para o principal da rodada. O clássico das multidões. Esporte Recife e Santa Cruz. Eu queria até que a produção participasse, mas já tá dizendo tudo a camisa, né? E aí, dá quem, Bruno Arruda? Ah, Da isso aí- Esporte, né? Santa Cruz 0-2. 0-2, ó. E aí, Possi? Rômulo, são duas coisas aí importantes que a gente vai opinar, é claro, né? Mas que hoje ainda é muito cedo, é o início da A semana. semana, né? Ontem foi Mas feriado. algumas coisas podem acontecer e a gente colher mais informações sobre as duas equipes, o que é que pensam para esse jogo.
Mas, como eu falei, né, eu acredito pelo momento que vem atravessando, o esporte está com a equipe bem mais organizada. Né? Apesar de que eu aprendi isso na minha vida, porque eu tive dentro das 4 linhas e sei que, tratando-se de clássico, não há favoritismo. Às vezes a equipe está ali toda financeiramente ruim, atletas não tão bem tecnicamente como a do adversário, mas chega lá, parece que as coisas se igualam e a competição... como é que se diz, esse clássico aí, ele parece que ele se iguala dentro de campo. Acaba que essas diferenças aí são esquecidas fora de campo. Mas mesmo assim, pelo momento que está vivendo, eu acredito que o esporte leva essa daí. Eu vou de esporte, né? Perguntando, Possi, você lembra, marcou gol em algum clássico, Possi? Marquei gol contra o Sport já na Ilha do Retiro, também contra Santa Cruz no Arruda. Como é a sensação? Náutico. Não, a sensação de marcar gol é sempre boa, né? Marcar gol num clássico é melhor ainda, né, Romulo? Gosto especial, né? Gosto especial porque quando a gente disputa uma competição, como o Campeonato Pernambucano, a gente tá ali sempre preparado para enfrentar clássico, né? Porque ali é onde você ganha mais respeito do torcedor, ganha mais respeito da imprensa, ganha mais respeito posteriormente para renovar um contrato. Ou seja, o clássico realmente diz quem você é. E a gente ganha moral, né? Ganha moral, porque é muito importante o atleta. Ele tá bem nesses jogos fortes. Porque é como a gente sempre brincava, pô, jogar contra time pequeno, todo mundo joga. Eu quero ver amarelar no clássico, pô. Então, se você num clássico vai bem, você mostra que você realmente é um atleta preparado, né? Não só tecnicamente, como também está preparado para as grandes emoções. Eu vou puxar da memória do Possi. Lembra o gol contra o Santa Cruz? O goleiro, o lance. Não, o goleiro era Luiz Neto, pô. Luiz Neto. Hoje apresenta a bancada aí com do Roberto Nascimento. Não, era Luiz Neto e é meu amigo Luiz Neto, né? Hoje Um abraço pro meu amigo Luiz Neto e que a gente fez raiva nele, né? Fez muito, mas a amizade da gente é muito forte, muito grande, cara. E ele defendia as cores do clube dele, eu defendia as minhas e dentro de campo cada um trabalhava pro seu lado, mas fora de campo. E o zagueiro, lembra? O zagueiro... O goleiro a gente sabe que é o Luiz Neto, o paredão. O zagueiro acho que era Tanta, né? Tinha o Tanta no Santa Cruz, não tinha? Eu acho que foi ele que veio ali, eu fiz uma tabela com o Augusto e na saída do Luiz Neto eu toquei no canto, cara. Mas o respeito é muito grande por você, por Luiz, por Tanta, por todos os atletas que representaram o Santa Cruz naquela época. E no esporte também, cara. No esporte a gente teve a felicidade de ganhar um clássico ali na Ilha do Retiro. Então, outro também Quem foi o goleiro, lembra? O goleiro é Gilberto. O Gilberto. Gilberto, que depois até, acredito, foi pro São Paulo, né, cara? Isso. O Sport tinha o Dinho, tinha o Neco, tinha o Zico, que era um camisa 10 que na época tava no Sport aí, tinha o Moura, tinha o Hélio. O Sport era muito forte, né? Mas mesmo assim a gente tinha o Bizu, tinha o Augusto, tinha o Nivaldo. Tinha o Lau, tinha o Dinda, que depois também vestiu a camisa do Sport. Ou seja, era uma competição muito forte. E quem ganhava com isso era o torcedor, né? Eu recordo muito bem que a gente olhava para o estado lá, estava completamente lotado, né? De um lado a torcida do Náutico, do outro lado a torcida do Sport. Então a motivação era muito grande para disputar esse campeonato pernambucano, cara. Hoje a gente não vê esse brilho todo no campeonato pernambucano. Então são bons tempos, boas épocas. Possi, aproveitando aqui o ensejo, o que é que tu acha de uma só torcida em clássico? Isso não evita a violência? Acredita assim, cara. O castigo ele sempre vem por algum motivo, né? E eu acho que isso não deveria existir. Mas infelizmente, boa parte das torcidas organizadas, que eu acredito que não devemos nem chamar de torcida organizada, porque quem anda com armas para ir para um estádio, ele não está indo assistir futebol, né? Ele está indo para uma guerra. Então o que acontece a maior parte desses jogos aí que a gente quando olha isso aí fica muito triste, quem perde é o torcedor que vai para se divertir, a criança que a gente às vezes quer levar no estádio, a esposa, a família, a mãe, e isso aí às vezes a gente não consegue fazer isso por conta exatamente desses torcedores. Afasta a família do estádio. E o que é que acontece? Cidadão, nessa confusão toda, quem perde é quem vai realmente assistir o espetáculo, né? Porque esses vândalos, na minha opinião, não são torcedores, são vândalos, né? Disfarçados de torcedores, que deviam ser punidos especificamente por nome, por CPF, ali cada um dentro daquilo que causou. Mas o que acontece não é isso que a gente vê. Tirar a torcida toda do estádio também não resolve. Porque, afinal de contas, eu não posso pagar pelo seu erro.
Isso aí deveria ser melhor apurado, as pessoas deveriam conseguir identificar quem são essas pessoas para afastar essas pessoas. Não o torcedor que vai para campo, que tem um domingo para se divertir, que quer levar seu filho, sua avó, sua mãe, sua esposa, sua namorada, seu namorado, né? Então é isso aí, cara. Acaba que sendo uma punição no meu pensamento injusta, cara, porque... E hoje com tanta tecnologia, né, Possi? Tem que buscar os verdadeiros culpados e afastarem, tirarem de dentro dos estados, cara. É isso que os clubes deveriam fazer, né? Trabalhar mais nesse sentido para não afastar o torcedor verdadeiro, aquele que veste a sua camisa e vai com o coração livre e não leva a arma. Ele leva o filho, leva a esposa para poder participar também desse convívio. E infelizmente está pagando um preço muito alto por conta desses vândalos, dessas pessoas que mascarada de torcedor, né? Essa é a verdadeira frase. Então eu posso ir, né? Já chegando já ao nosso programa aí, o finalzinho. Mas antes, já tem 48 minutos, né? Sempre quando... Não é isso, Bruno? 45 minutos. 45. Sempre quando o Possi vem aqui, a conversa rende, né? Viu, Possi? Aí a gente, pra finalizar aqui, seleção brasileira, houve convocação, o Ramon, né? O Ramon que passou pelo Vasco, hoje foi campeão da Copa Sul-Americana, né? 2023, não é isso? Pelo Sub-20. E aí assumiu agora o principal, que a gente sabe que é interino, como já foi dito a ele, interino. Então ele tá muito consciente. Depois de uma ressaca de Copa do Mundo, falar de seleção até fica um pouquinho chato, né? Mas o que é que tu acha, Possi, essa seleção? Né? Eu vi a convocação, para mim são os melhores que a gente tem atualmente. O Neymar machucado, né? O Neymar passa aí, parece que esse ano já não volta. E aí fica difícil, viu, produção? Essa temporada já não volta. Uns 4, 5 meses, dessa temporada não, mas esse ano ele ainda joga, claro. Com a forma hoje que os tratamentos e a recuperação é rápido. Ele tem uma estrutura boa, ele volta rápido. Em relação à seleção brasileira, é lógico que a gente, né, ainda anda um bocadinho aí com essa ressaca aí da Copa do Mundo, mas a gente sabe que o trabalho tem que começar a ser feito outra vez de algum lado, né? Por alguém, né? E ele tá dando esse início aí, esse pontapé inicial, tá colocando aí os atletas que no momento se mostram aí mais capacitados para vestir a camisa da seleção. É importante que a gente tire o vício dos treinadores de trabalhar só com aqueles atletas que já estão ali, empresários, isso e aquilo. Não, que realmente chegue gente nova e que olhe o futebol de uma maneira que tem que ser visto. Quem tem que estar ali são os melhores, não inventar muito, porque futebol não tem muito o que inventar. Acho que futebol, quando você inventa demais, acaba que as coisas não funcionam. E já tem a convocação, né? A gente já observa ligeiramente que tem jogadores aqui. A gente tem o Arthur, do América Mineiro, né? O outro jogador aqui, deixa eu me ver aqui, o André, do Fluminense, o Andrei Santos, do Vasco, né? Jogadores, o Raul Veiga, o João Gomes, né? Que estava no Flamengo, mas agora está no Wolverhampton. O Rafael Veiga até então não era chamado jogadores do Palmeiras, eu não sei qual é o motivo. Coincidência ou não, o Tite saiu, volta a ter jogadores do Palmeiras. É o que a gente fala, né? São tantos problemas que acontecem na seleção que a gente é quem acaba ficando de fora sem saber, sem entender muito. O Vitor Roque, jogador que está atuando no Brasil, e o Rony, né, no Palmeiras. O Rony que passou aqui no Clube Náutico Capibaribe. No Náutico. Quem diria que o Rony estaria na seleção brasileira? O futebol dá muitas voltas, né? Como tudo, né, cara? O futebol é dinâmico, né, Possi? E dedicação. O Rony hoje é um jogador... ele mudou muito algumas características que ele tinha, ele conseguiu aí melhorar, né? Fisicamente, em alguns aspectos. Ele deu uma melhorada em algumas coisas que a gente percebia, jogava muito com a cabeça baixa, hoje ele levanta muito a cabeça, está sempre cabeça erguida. Então, algumas posturas dentro de campo, notas que ele evoluiu, né? E se ele evoluiu, nada mais justo do que ter essa oportunidade, né, cara? Vi ali o nome do Paquetá, esse eu não levaria. Eu também não. Não levaria, não por se tratar de nada pessoal, né? Lógico que não, é a minha concepção. O camisa 10, a gente tem que buscar realmente o atleta
que tem esse perfil. Não adianta você levar um atleta que para falar que ele é o camisa 10, aí quando bota como segundo volante, não. Segundo volante de marcação, porque ele tem um passo melhor. A gente tem que acabar com essas coisas de estar improvisando quando nós temos tanto atleta aí dentro das funções. Exato, você concorda. É isso que tem que ser mudado. Tem que ser mudado, mas é mudado já. E principalmente a postura do atleta brasileiro. Ele tem que ser mudada, porque como a gente estava frisando aqui, ninguém sabe mais. A gente está aprendendo todos os dias a falar de futebol, todos os dias a gente aprende na nossa vida social. E é importante também que o atleta da seleção brasileira que veste a camisa da seleção saiba que não sabe tudo, né? Ele tá ali para aprender também. A questão é essa, ele tá ali para aprender. Então a gente nota essa falha no jogador, no atleta brasileiro, diferentemente da postura de um atleta europeu, ou latino, ou como o argentino se postou na Copa do Mundo. O brasileiro entra como se já soubesse tudo, ou se já tivesse ganho aquela competição. É aí onde a gente peca, é aí onde a gente erra. Eu bato na tecla, a seleção era boa, a seleção era favorita, mas os atletas tinham que realmente se comportar como tal. E jogador, a gente observa hoje, eu não sei se você chegou a ver o Luciano Juba jogar aqui em Vitória. Sim. Né? Então veja, hoje quem é o melhor jogador do Campeonato Pernambucano? É o Luciano Juba. Hoje a gente pode dizer, até porque tá para sair do Sport, né? O Botafogo tá pretendendo. Então, um jogador que esteve aqui, então imagine quem assistiu o Luciano Juba e não acreditou nele. Quantas pessoas? Muitas. Várias. Então o futebol, ele é dinâmico, ele é um aprendizado como qualquer outro. Porque nenhuma profissão você já vem com ela pronta. Não. Você tem que ir moldando, né? Isso eu falo, Possi, de qualquer uma profissão. E ter sorte com os profissionais que estão à nossa frente, né? Que vá direcionando De treinador, a preparador físico, é evolução constante. De próprios diretores, a gente vê muito diretor dizendo que sabe de tudo, né? Não, porque eu já sei. Principalmente os diretores mais antigos, né? Tem esse discurso que já sabe de tudo. Não, o mundo ele gira. Né? É uma evolução. Essas coisas então, mudam constantemente. Ou se pensa nessa mudança constante, nesse aprendizado, ou deixa um pouquinho de lado esse lado do achismo, né, que já sabe tudo. Pessoal, essa vaidade. Então, assim, para a gente encerrar, a gente falou de tudo. Né? Eu acho que só faltou o futebol local. Tem alguma coisa para falar do futebol aqui vitoriense? Não, a gente torce, né, para que o nosso futebol aqui de Vitória, especificamente, tanto Vera Cruz como Vitória, eles trabalhem com esse pensamento, né, trabalhem com essa ideia de montar bom elenco, com profissionais com capacidade para fazer um trabalho bem feito na competição. E eu vejo o torcedor de Vitória hoje muito desgastado, não quer acompanhar. Há vários anos atrás, quando eu cheguei aqui na cidade de Vitória Santo Antão, que hoje eu me sinto um vitoriense, né? Porque fui abraçado pela cidade, né? Em geral. E a gente gostaria de ver essas duas equipes aí disputando a primeira competição, na primeira divisão do nosso Pernambucano. Porque é muito triste ver ou então, não sei, teria que ser reavaliado esse trabalho, né? Com pessoas capacitadas para levar o futebol de Vitória à elite do Pernambucano, né, cara? Ok. Né? Só pra gente dar uma pincelada ao futebol local, a gente já sente, viu, Possi? Você tá chegando agora, passou um tempo fora, tava nas praias do Ceará, né? Não, praia não, tava trabalhando, né? Vai dizer que você tava lá... Não Sobral nem praia tem, pô. Mas você dá um pulinho e ia pras praias. Eu lhe vi lá nos stories do Instagram. Ah, mas isso nos passeios, nas folgas. Então tinha nas praia. Folgas. Então vamos lá. O futebol local a nível, vamos dizer, profissional, a gente já viu o Veracruz se movimentando, né, com uma Copa Veracruz, né, onde ali eu acredito que vai sair novos craques. O Vitória, agora há pouco, fez uma avaliação, né, onde compareceram mais de 120 garotos, né, de Vitória e das cidades circunvizinhas. Então, assim, são trabalhos que vêm acontecendo que eu não via, né, em tempos passados. Já houve na década de 90, né? E aí volta. E a gente já vê um novo clima em relação a essas divisões de base, né? Espero que a gente vá colher bons frutos, porque a gente sempre sabe que toda mudança requer sabedoria, tempo, né? E são coisas que não é tão imediata, feita a gente até quer, né? Então, eu acho que vai existir sim essa evolução, não é possível. Você, um grande
profissional do futebol como você é, né? Tá voltando a Vitória, com certeza vai colaborar de alguma forma, né? Pelo seu conhecimento. Mas aí, Possi, eu agradeço, espero mais vezes. Se de repente não surgir nenhuma proposta aí, né? Fora do estado ou até em outra cidade, o Possi, a gente pode contar com você, né, Possi? Claro, Romulo, a gente é que agradece, cara. A gente agradece aí ao Bruno, agradece a você, agradece a todos, né, que sempre acompanham a gente aí no nosso trabalho. E falar que eu estou disponível, estou aberto a qualquer tipo de possibilidade para poder colaborar com o futebol de Vitória, né? A gente está aqui é para poder ajudar. Então o pensamento nosso é esse, espero que as pessoas que estejam nos acompanhando, nos ouvindo, a sociedade, a cidade, o povo de Vitória, a gente quer que é o melhor, né, para a Vitória, né? Então, se o melhor para a Vitória for estar com as equipes na primeira divisão do futebol pernambucano, então vamos torcer, vamos trabalhar conjunto, se não for dentro ali com os profissionais do clube, que a gente possa colaborar de alguma forma. O importante é que a equipe do Vitória, tanto a Vitória como o Veracruz, façam parte da elite do nosso futebol. Valeu, Possi, obrigado. Mandar um abraço aos amigos aqui, ao Fernando Teixeira, né? Ao Albertino, gente da melhor qualidade, ao grande lateral Vênus, né? Joga uma grande bola, rapaz, o Vênus. O Dunga, mas não é o Dunga da seleção, não. O Dunga vitoriense, esse cara corre que é brincadeira, né? Dunga. Conhece o Dunga, jogador, né? do meu time. Ah, rapaz, é jogador do seu time, né? Jogador do meu time. Tá jogando lá conosco também. É o meu volante, cara. Seu volante. Vai fazer Corre que parece uma criança. Você acha que eu ia colocar quem pra jogar no meu time? Tinha que colocar ele pra correr pra mim, pô. Justamente. Ele corria e eu pensava, ajudava, pô. Então, aí tem aí o nosso amigo Dunga, o Romulo sempre lhe assiste, e agora com o Possi aqui que reforçou, né? Ao Márcio da Bola, ao Jaciel, né? A todos que nos assistem, que se você não assiste, começar a assistir, né? Claro. Aproveita, se não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Já são mais de 1.880 amigos, a gente vem pedindo, né, para que você possa se inscrever, e a gente tá aqui nesse intuito de levar informação, entretenimento, trazer grandes personalidades do futebol como o Possi, né, esse cara que tem uma história fantástica no futebol de Pernambuco e no Brasil. Então valeu, galera. Agradecer o Bruno Arruda, né, que hoje veio com a camisa do Esporte Clube do Recife, né? Tá feliz da vida, venceu o Náutico, agora é campeão, né? Vai pegar já o Barcelona daqui a pouco, né? Enfim, Possi, tem mais algo a acrescentar? Mandar um abraço só para nosso amigo Romero, né? Romero da Papelaria Popular, né? O grande Romero. O nosso amigo Beto Fibra, Vira Bicho, Roberto Beto Fibra Carlos, também joga lá com Marconi, o próprio Dunga, né? Que faz parte ao nosso Sargento Amaro, joga Tenente Amaro, né? Ou seja, e também deixar para vocês aqui um forte abraço pro pessoal de Sobral, que também provavelmente vai acompanhar a gente. Um abraço para vocês aí, sucesso, e que o Guarani volte à primeira divisão do Campeonato Cearense, cara. Valeu, um forte abraço, fica com Deus no teu coração.